E aí, galera do Me Salva, tudo bem? Vamos à primeira questão do simulado de língua portuguesa. Sim, assinale a alternativa que corretamente reformula um dos sentidos produzidos a partir da leitura. Então, é corretamente reformula. Queridos, vamos ver as alternativas. Letra A. Ainda que o campo literário brasileiro seja homogêneo, como o texto afirma, muitos escritores que não faziam parte do perfil da tradição literária brasileira estão sendo aceitos pelo mercado editorial nacional. Opa, queridos, observem comigo. Nessa primeira alternativa, há a informação de que esses autores desprivilegiados do mercado editorial estão sendo aceitos. Há diversas passagens no texto que comprova o contrário. Por exemplo, as das linhas 13 e 14. Isso não quer dizer que esses espaços sejam valorados da mesma forma. Voltando lá no texto, vocês vão verificar que esses espaços são justamente os espaços que dariam legitimidade a esses autores. Tudo bem? Então, verifiquem comigo a próxima alternativa. Segundo, essa já não é, né? Então, segundo as pesquisas apresentadas no texto, podemos inferir que escritoras, sobretudo quando essas são mulheres e negras, escrevem menos que a maioria dos escritores brancos. Escrevem menos? Observem comigo. Queridos, observem um outro trecho do texto, e é exatamente esse o exercício que deve ser feito quando a questão é interpretativa, voltar ao texto e verificar se essa informação confere. Então, outra pesquisa mais extensa mostra que de todos os romances publicados pelas principais editoras do Brasil, estou me referindo aos romances publicados, não necessariamente às pessoas que escrevem ou não. 71% dos escritores são homens e 96% são brancos. Se a maioria desses 71% de escritores são homens e 96% são brancos, e isso se refere à publicação, não significa que as mulheres negras não escrevem. Tudo bem? Então, essa também é incorreta. Escritores marginalizados pelo mercado editorial, alternativa C, e pela tradição literária, assumem a representação de sua própria realidade na literatura para assim serem legitimados. Queridos, observem comigo a próxima comprovação. Vamos ver juntos? Às vezes, está em prefácios, como os de Ferrez, que defendem a importância de deixar de ser um retrato feito pelos outros. Queridos, há trechos, principalmente no fim do texto, vocês podem voltar ao texto e verificar, como esse, que indicam justamente o que essa alternativa está informando. Vamos voltar a ela? Escritores marginalizados pelo mercado editorial e pela tradição literária assumem a representação para buscar essa legitimidade. Isso ocorre com os exemplos do Ferrez, tal como eu apontei agora, o da Carolina Maria de Jesus e também o do Sérgio Vaz. Tudo bem? Então, essa já encontramos a alternativa correta, mas vamos ver as demais porque elas não são corretas. Embora muitos escritores não possuam uma educação formal, pouco domínio da língua portuguesa e pouca experiência de leitura, eles não desistem de seu desejo de escrever. Eu acho que essa alternativa era mais difícil e talvez a que vocês tenham marcado, justamente porque há um fora desse texto que diz isso, e diz isso com muita força, né? Que justamente os escritores que não possuem uma educação formal, que esses escritores marginalizados são aqueles que não possuem uma educação formal e ainda têm pouco domínio da língua portuguesa. Queridos, tomem cuidado, o texto não afirma isso. O texto afirma, observem a linha 40, sobretudo a linha 40. Afinal, nos dizem eles. Quem são eles? São aqueles defensores da língua portuguesa culta, são aqueles que não aceitam justamente outros registros da língua portuguesa. Isso não está sendo dito pela autora e nem confirmado de outra forma. Então, afinal, nos dizem eles, essas pessoas têm pouca educação formal. Queridos, quem diz isso não está dito a partir de um enunciador, mas isso não se comprova nos exemplos restantes do texto. Essa também é incorreta. Observem a última alternativa. Segundo o ponto de vista da autora, a literatura, como um espaço de liberdade em que se pode expressar a experiência dos autores, é um espaço de ideologias
atenuadas, queridos, talvez a dificuldade tenha sido justamente com o atenuado. E observem, nada de atenuado. Olhem a citação das linhas 3 a 7. Das teorias que afirmam a literatura, podemos acompanhar um processo de idealização de um meio expressivo que é tão contaminado ideologicamente quanto o outro. É justamente o oposto do que essa alternativa afirma. Tudo bem? Então era isso. Um beijo. Até a próxima.